Depois da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de tornar o ex-presidente Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, os parlamentares da oposição avaliam fazer pressão por propostas que possam minimizar os prejuízos ao ex-presidente e aliados e tentam também a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Eu vou chamar o Bruno Pinheiro. O Alexandre de Moraes, ele é um ditador, muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda. Antes do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, a gente pôde perceber ali algumas falas que foram interpretadas nos bastidores ali da corte como alguns recados, né? Principalmente aos bolsonaristas e a quem tem aí um histórico de atacar ou criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Em certo momento, ali, quando o Moraes estava analisando uma das preliminares, ele falou, né, que a corte, o Supremo Tribunal Federal, não pode se deixar coagir ou intimidar por milícias digitais nacionais ou estrangeiras. Ele fez... Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano. E 25, são 10 horas e 30 minutos. Alexandre de Moraes deu um aviso ao filho 3 no dia do julgamento. Ele não ouviu e agora o STF pauta a primeira das várias ações que pesam contra ele no tribunal. Entre todas as ideias ruins que alguém pode ter, ameaçar um juiz que pode julgar você deve ser a pior. É por isso que Eduardo Bolsonaro está para entrar na mesma dança do pai. Após ameaçar Moraes, o tribunal, que se uniu no entorno do colega até por questão de sobrevivência, já decidiu que não deixará impunes ameaças ao judiciário. Diante disso, o pretenso algoz do tribunal está tendo ações contra si reativadas ou aceleradas. E agora, a primeira delas entrou em pauta no Supremo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e assista a este vídeo curto sobre a campanha do Blog da Cidadania para se modernizar e comprar equipamentos, e o resultado daqueles que já ajudaram você viu nas lives durante o julgamento da aceitação pelo STF da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nós trouxemos juristas, nós contratamos já uma pessoa que você conheceu naquela live, quem não conheceu vale a pena assistir, a Laís, que já trabalha com a gente, outras pessoas vão vir, e graças a você, nós estamos podendo fazer um canal melhor também para você. Então, por favor, se quiser nos ajudar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na tela. E vamos ver agora o vídeo curto de 2 minutos e depois vamos entrar no assunto do programa. Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet, te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu 2 anos depois. Obrigado, Eduardo. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição, que garante o sigilo da fonte.
Bom, como você sabe, o Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos, fugido mesmo, né? Depois de ter ido várias vezes para lá preparar a fuga, ele foi para lá e está tentando conseguir processos do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes. E a avaliação de ministros do STF sobre a fala de Eduardo Bolsonaro é de que é uma ameaça a todos eles. Basicamente é isso que diz essa matéria da revista Veja. O Supremo entende que, como não foi só o Alexandre de Moraes quem tomou decisões contra Jair Bolsonaro, os outros podem fazer a mesma coisa. E vamos em frente aqui. A irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro é muito grande. A ofensiva beligerante do deputado contra o Moraes, de onde anunciou o afastamento do cargo, irritou os investigados porque eles sabem que vai cair na cabeça deles. Moraes é o relator do inquérito. Há uma semana o julgamento que vai colocar Bolsonaro, Braga Neto e outros investigados no banco dos réus, o Eduardo Bolsonaro anunciou que ia focar em buscar as justas punições a Moraes e a sua Gestapo, em referência à polícia secreta do regime de Adolf Hitler. O Bolsonaro e outras 33 pessoas são alvos da denúncia e todos eles, inclusive o próprio Bolsonaro, estão sendo prejudicados pelo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Para 3 advogados ouvidos, a postura do Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o Supremo e os investigados que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira. Além disso, o discurso dele prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores. Se Moraes acolheu o pedido da defesa dos investigados, agora, após as ameaças de Eduardo, fica parecendo um covarde, diz um dos advogados. Então, aí, enquanto isso, nos bastidores do Congresso, deputados bolsonaristas já discutem e já pedem a fuga de Bolsonaro. E com isso, o Supremo, evidentemente, não está alheio a esses fatos. As informações chegam até porque há opositores do bolsonarismo naquela casa que escutam as conversas. Eles estão falando abertamente sobre fuga de Jair Bolsonaro. Há vários processos contra o Eduardo Bolsonaro no tribunal. O deputado responde a 3 queixas-crimes, uma ação penal, além de uma investigação e uma notícia-crime com pedido de apreensão de seu passaporte no âmbito do STF. O deputado anunciou que vai se licenciar para ficar nos Estados Unidos. O levantamento não leva em conta outras investigações sigilosas contra o Eduardo Bolsonaro. O nome dele chegou a constar no pedido de abertura de inquérito feito pelo governo para investigar fake news no Rio Grande do Sul e ainda está aberto. Daniela Mercury, irmãos Weintraub e Tabata Amaral também acionam Eduardo Bolsonaro na Justiça e no processo mais recente, deputados do PT pediram a apreensão do passaporte, o que foi negado. Os petistas citaram a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para pedir a medida e a investigação, isso sim, contra ele. E a defesa de Eduardo Bolsonaro diz que há uma ação orquestrada contra o deputado. Em todos os casos de que tomamos conhecimento, as críticas guardavam profunda relação com a atividade parlamentar, diz a advogada de Eduardo. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e seu irmão, Arthur Weintraub, processam Eduardo Bolsonaro por crime de injúria e difamação, por terem sido chamados de filhos de uma puta. Daniela Mercury, cantora de axé baiana, processa o parlamentar por difamação, por ele ter divulgado em 2022 um vídeo dela editado dando a entender que ela teria afirmado que Jesus Cristo era muito gay. Defesa da cantora diz que a postagem do deputado distorcia as falas. E Tabata Amaral entrou com queixa-crime por difamação devido à postagem de Eduardo Bolsonaro insinuando que um projeto da deputada para distribuir absorventes teria interesse de favorecer o empresário Jorge Paulo Lemann. A empresária Vanessa Moreira entrou com queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro por calúnia e difamação devido a postagens dele insinuando, entre outras coisas, que ela seria proprietária de uma empresa que recebeu recursos do PL para supostamente falar mal de Bolsonaro.
E tem ainda a CPI da pandemia, e o fato é que há muita coisa contra ele. Agora surgiu o caso da empresa do Eduardo Bolsonaro, das empresas do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ontem viu-se que a empresa movimentou R$800 mil lá nos Estados Unidos. A empresa que contava com Eduardo Bolsonaro como sócio movimentou pelo menos 804 mil antes de fechar. Fechou no mesmo dia que uma outra empresa. No documento oficial que cita a movimentação, há uma referência ao fato de que o valor está relacionado a lotes na cidade de Fort Worth, também no Texas, e muitos negócios obscuros que cheiram a lavagem de dinheiro. Nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro continua a recebeu durante um bom tempo sem trabalhar, salário integral da Câmara, que também pode virar uma ação contra ele, e ministros do STF não descartam que o Eduardo Bolsonaro está preparando a fuga do pai. Além disso, temos agora, então, a pauta de um dos casos do Eduardo Bolsonaro no STF. O Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, mas seus rolos no Brasil continuam vivos. Um deles no Supremo. Na sexta-feira que vem, o STF vai julgar um recurso do deputado num processo de danos morais movido pela jornalista Patrícia de Campos Melo, em que ele foi condenado em todas as instâncias. E agora, daqui para frente, o Eduardo Bolsonaro pode esperar que vem muito mais por aí. E, na verdade, ele confia muito no Donald Trump, mas Antônio Lavaredo, o cientista político que é responsável pela pesquisa, que faz o resumo da pesquisa Pulso, que é feita continuamente, diz que é um mau negócio ser aliado de Trump no ano que vem. A pergunta era singela: você aprova ou desaprova o governo Trump até agora, considerando as ações do presidente americano em relação aos Estados Unidos, ao mundo, incluindo o Brasil? E o resultado foi um retombante 54% de rejeição. E a mais nova, já velha de Trump, é a tal taxação de 25% contra os automóveis. Então, não é um bom negócio ser apoiado por Trump aqui no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.